Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Introdução a Conceitos de Computação. Tema da aula, Representação de Dados. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Na aula de hoje eu vou falar sobre representação de dados. O professor Cláudio usa óculos de grau, fones de ouvido e camiseta cinza. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No segundo, título sumário e os tópicos lidos pelo professor. Eu vou iniciar falando sobre dados, informação e conhecimento, depois sobre dados analógicos e digitais, para em seguida apresentar as diferentes formas da gente realizar a codificação binária de dados. Novo slide com o título Dados, Informação, Conhecimento. Abaixo, imagem de 2 dados vermelhos de 6 faces e tópicos lidos pelo professor. Bom, os dados são elementos conhecidos de um problema, então podem ser obtidos por sensores, por dispositivos de entrada de um computador, né, e em geral pertencem a um determinado domínio. Os dados sozinhos, eles não têm significados, né, eles não representam nada. A gente precisa de um processamento desses dados para gerar algum tipo de informação, né? Então a informação já seria um conjunto estruturado de dados que tem algum tipo de utilidade e podem gerar ações. Então, por exemplo, se eu recebo um conjunto de dados que são valores pertencentes ao domínio dos reais, né, e eu processo essas informações e descubro que esses dados são dados de depósitos bancários, são valores financeiros de depósitos bancários feitos por clientes de um banco. Então, o meu sistema identificou isso e gerou essa informação para mim. No slide sobre informação, 2 tópicos lidos pelo docente e a imagem de uma pilha de jornais. A partir daí, eu posso sintetizar, ou seja, eu posso fazer algum tipo de executar, através até de um sistema computacional, um tipo de inferência sobre esses dados e aprender alguma coisa com eles. Então, a partir do momento que eu adquiro isso, eu tenho um conhecimento, que seria a síntese de múltiplas fontes de informação. E vai ter um significado e utilidade para o tomador de decisão. No exemplo do banco que eu mencionei, você poderia estar rodando, por exemplo, algum sistema que vai inferir pelo perfil de depósito daqueles clientes durante o ano, se seria interessante ao banco indicar uma carteira de investimento para um grupo de clientes ou para outro grupo de clientes, pelo perfil de depósitos, indicar um financiamento, uma opção de financiamento de um imóvel ou financiamento de um carro, né? Então, fazer esse tipo de inferência exige um determinado aprendizado e muitas vezes você tem sistemas computacionais que são treinados para aprender a realizar esse tipo de inferência em cima de um conjunto de dados, né? Só que a realização disso por uma máquina ainda é difícil, né? Novo slide com a imagem de uma pirâmide 3D em tons de vermelho e amarelo, dividida em 3 partes. A base é dados, o meio, informação e o topo é conhecimento. Nesse contexto, nós temos então os dados na base de uma pirâmide, né? E esses dados, eles são as observações, são frutos de observações de objetos presentes no mundo. Já a informação, ela é a análise, ela surge da análise e organização desses dados. O conhecimento, ele já vai envolver o quê? Uma compreensão de fenômenos por meio da síntese de informações vindas de uma ou várias fontes. Novo slide com o título Dados Analógicos e Digitais, o texto lido pelo professor e 2 imagens. A ilustração de um medidor eletromagnético analógico, com a letra V ao centro e o ponteiro deslocado à direita. A segunda imagem é uma linha preta ondulada. Bom, com isso em mente, então, a gente tem que os dados, eles, como foi mencionado na aula passada, né, nós temos aí os dados, por exemplo, sendo representados de forma analógica ou digital, né? Então, nós vimos a questão do computador analógico na última aula, e os dispositivos analógicos, eles utilizam uma representação contínua, medindo quantitativamente fenômenos da natureza. Então, o analógico, ele deriva de análogo ao processo físico, como é o caso da temperatura, pressão, distância, som.
O dispositivo digital, ele já opera sobre dados discretos ou dígitos. Então, é aquela questão de você ligar ou você acender ou apagar uma luz. Então, você tem um interruptor, você liga ou desliga. Então, ligar é 1, desligar é 0. Né? E aí, nesse contexto, nós temos o bit, o binary digit, que é capaz de representar esses dois estados possíveis, né? O 1 ou o 0. Novo slide com o título Dados analógicos e digitais e os tópicos lidos pelo professor. Em seguida, uma linha contínua forma partes altas e baixas intercaladas e com algarismos dentro. A linha começa de baixo para cima e segue para a direita, desce e vira para a direita. Essa sequência se repete 3 vezes. As partes altas são identificadas com o número 1 e as baixas com o 0. Várias tecnologias convergiram, né, para a representação digital. Então, nós tínhamos câmeras, TVs que trabalhavam de forma com sinais analógicos e hoje operam no mundo digital. Né? A vantagem de um sinal binário é que ele é menos propenso, uma representação binária, né, é que ela é menos propensa a ruídos. Se a gente lembrar, os televisores antigos, né, tinham aqueles chuviscos, as questões de interferências, que são menos propensas a ocorrer quando você está usando os dados de forma digital. Abaixo, uma tabela de 4 colunas e 4 linhas relaciona bits com códigos binários. Na primeira coluna, um bit é representado por 0 ou 1. Na segunda, 2 bits pode ser 00, 01, 10, 11. A terceira coluna é 3 bits, com 8 combinações de 000 a 111. A última coluna é 4 bits e tem 16 combinações diferentes entre 0000 e 1111. A codificação binária, né, ela permite, então, não só você representar o estado ligado ou desligado, você pode combinar os valores binários para representar outros contextos. Por exemplo, o 00 aqui em 2 bits representando uma cor verde, 01 uma cor verde claro, 01 um verde normal, 10 verde escuro e o 1 um verde mais escuro ainda. Na verdade, essas combinações de bits podem ser utilizadas para discretizar algum tipo de sinal contínuo, sinal analógico. Bom, então, na codificação binária, nós temos o byte, binary term, que seria a unidade básica de armazenamento, composta por 8 bits. E, além do byte, nós temos as palavras, que são combinações que variam de 2, 4, 6 e até 8 bits, 64 bits, dependendo do modelo de computador. Então, nesse caso, a palavra ela tem uma relação com aspectos da estrutura e operação do computador. Então, ela pode, por exemplo, indicar ela indica a unidade de transferência entre a CPU e a memória principal, por exemplo. Bom, dessa forma, nós temos, então, a palavra, que é composta por uma quantidade de bytes, e cada byte composto por 8 bits. Novo slide sobre a codificação binária com o subtítulo Bit, Byte e Palavras. Abaixo, um diagrama composto por retângulos em 3 níveis de cima para baixo. O termo palavra abre escopo para 4 bytes, nomeados da esquerda para a direita. Byte 4, Byte 3, Byte 2 e Byte 1. O Byte 4 abre escopo para 8 bits, numerados de 8 a 1, da esquerda para a direita. Fonte desta e das próximas imagens, André C. P. L. F. de Carvalho, Ana Carolina Lorena, Introdução à Computação, Hardware, Software e Dados. Então, agora a gente vai ver o uso da codificação binária para representação de textos. Então, nós temos formatos como, por exemplo, o Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, proposto pela IBM, que usava uma sequência de 8 bits para cada caractere. Ele já não é mais tão utilizado hoje em dia. Temos a famosa tabela ASCII, que é utilizada até hoje, que significa American Standard Code for Information Interchange, né, que é utilizada pela maioria dos computadores, né, e que originalmente foi desenvolvida para máquinas de escrever eletromecânicas, os teletipos, no século passado.
Tá? Depois, só que, todavia, não são todos os tipos de caractere que você consegue representar através dessa tabela, então, desse formato. Então, a Unicode surgiu utilizando aí 2 elevado a 16 possibilidades, o que permitiu representar, codificar, né, textos em diferentes línguas, como é o caso do grego, hebreu, japonês. Tá? E o mesmo se aplicou, né, para o UTF-8, que seria Unicode Transformation Format, uma extensão do Unicode, que aí vai permitir 2 elevado a 32 possibilidades de codificação, sendo também compatível com ASCII. Bom, então, para ilustrar, vamos pegar esse texto aqui, Lalo, e vamos ver como é que fica a representação dele em codificação binária pela tabela ASCII. Novo slide com o título Codificação Binária, texto, seguido de uma tabela com 3 colunas, caractere, ASCII e binário. Nas linhas são indicadas as correspondências ao ponto de exclamação, aspas, 0, 1, e as letras de Lalo, maiúsculas e minúsculas. Conforme o professor explica, uma nova tabela se forma no lado direito do slide, com as linhas dos caracteres de Lalo, ponto de exclamação. Então, nesse caso, a gente tem o L maiúsculo associado ao número 76 com essa representação binária. Bom, depois nós temos o A minúsculo com o número 97 e esta representação. Depois, o L minúsculo, observe que os valores maiúsculos e minúsculos são diferenciados, eles têm representações diferentes, tá? Depois o O minúsculo. Outra coisa interessante é notar que o A, na ordem alfabética, vem antes do O. Então, a numeração é feita, a representação, justamente para permitir que o computador consiga organizar e entenda a ordem alfabética dos números, diferenciando maiúsculo de minúsculo. E, por último, nós temos a exclamação, né, que é outro caractere representado com essa codificação. Na tabela à direita, os dados. A letra L maiúscula tem código ASCII 76 e representação binária 01001100. A letra L minúscula tem código ASCII 108 e representação binária 01101100. O código ASCII da letra A minúscula é 97 e da letra O minúscula 111. E o ponto de exclamação é 33. No slide seguinte, o título Codificação Binária, Imagem e os tópicos lidos pelo professor. Abaixo, 2 fotos pixeladas de uma moça branca de cabelos loiros e batom vermelho. A primeira imagem tem um plano mais aberto que enquadra o cabelo até o pescoço da modelo, e a segunda imagem é um recorte do rosto, com o olho direito contornado por um quadrado vermelho. Bom, dessa forma, além de texto, nós vamos codificar imagens. No caso da imagem, a imagem ela é transformada em uma matriz bidimensional de números, onde a unidade básica, né, vai ser o pixel, que é o menor componente de uma imagem. O bitmap já seria a coleção de pixels de uma imagem. Então, o número de pixels por unidade de área vai determinar a resolução. Por exemplo, quando você ouve falar, eu tenho uma resolução de 800 por 600. Isso significa que você tem 800 pixels nas linhas e 600 pixels nas colunas. Se você fala agora que você vai trabalhar com uma resolução de 1280 por 1024, isso dá algo, isso gera 1.310.720 pixels na mesma área, na mesma matriz bidimensional. Isso significa que você está conseguindo uma maior resolução nessa sua imagem. Você está discretizando mais. Bom, a imagem, vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui. Uma imagem em preto e branco, né? A gente vai ter aqui o 0 para o pixel de cor branco, o 1 para o pixel de cor preta. Novo slide com o título e texto lidos pelo professor. Abaixo, 3 imagens. Uma foto em preto e branco e quadriculada de Albert Einstein, com a língua para fora. O rosto dele está no centro da imagem e contrasta com a roupa e fundo escuros. À direita, uma malha quadriculada do mesmo tamanho da foto anterior,
com quadrados pretos e brancos, onde os pretos correspondem ao fundo da imagem e aos olhos e roupa do cientista. E mais à direita, as células da malha quadriculada são substituídas por numerais 1 ou 0, sendo as células pretas identificadas por 1. Então, se a gente observar, o nosso querido Einstein aqui, ele ficou com uma resoluçãozinha bem fraca, né? E aqui estaria o que está sendo processado, essa matriz bidimensional com valores binários, né? É claro que aqui o ideal era a gente ter diferentes tons de cinza, né, para fazer uma representação adequada do Einstein. Bom, a imagem, dessa forma, ela está sendo processada através desses valores gerados na matriz bidimensional que eu mencionei. Bom, o pixel ele é representado geralmente pelo grau de participação de cada cor básica quando se trata de imagem colorida. Então, a gente está falando aqui da codificação RGB, do inglês Red, Green and Blue. No slide sobre RGB, lido pelo professor, repete-se a foto pixelada da moça loira de batom vermelho. No slide seguinte, o subtítulo Arquivo Bitmap, tópicos lidos pelo professor e uma foto de uma calopsita branca sobre fundo vermelho. Bom, nesse caso, né, nós temos também alguns formatos, como é o caso do arquivo bitmap, né, a extensão bitmap, que é uma das representações mais diretas, né? Nesse caso, mais direto, porque ela não sofre nenhum tipo de relevante de compactação. Então, elas são a parte ruim disso é que elas acabam sendo grandes. São simples, têm uma simplicidade, bastante aceitas em sistemas operacionais como o Windows, porém, né, se você fica enchendo a sua memória, né, ocupando sua memória com tanto de foto, né, você esgota seu armazenamento na nuvem, né, com tanto de imagens desse tipo, ou armazenamento no seu computador, e aí se faz necessário, de alguma forma, você compactar, ou seja, você pegar o que é de relevante naquela imagem na hora de armazenar ela no computador, que é a ideia utilizada no formato JPEG, que vem de Photographic Expert Group, que foi um comitê, né, o nome do comitê que criou esse padrão JPEG. São boas, esse formato ele é muito bom para imagem gráfica, por quê? Porque ao estar lidando com as nuances, com a média de nuances de cores, você consegue utilizar um tipo de compactação que vai gerar uma perda na imagem, mas não quando você codifica essa imagem, as informações que você deixa de codificar, elas não serão relevantes para a percepção humana, da visão humana. Então você tem uma imagem compactada, com menos informação que a original, mas que a visão humana não vai pegar a diferença. Os arquivos GIF, né, muito famosos hoje em dia, essas imagens na internet, né, no WhatsApp, então ele limita o número de cores e é um formato bastante utilizado para gráficos e imagens com poucas cores, né? Então, você tem, inclusive, versões GIF onde você consegue juntar essas imagens fazendo animações, né? Cada imagem do GIF pode ser composta por diferentes conjuntos de 256 cores, então um GIF utiliza uma espécie de endereçamento de cores, tá? No caso do som, a codificação binária ela é feita através de um processo que vai converter do analógico para o digital, e nesse caso a gente tem o método PCM, do inglês Pulse Code Modulation. Novo slide com o título Codificação Binária, Som. O texto lido pelo professor e a imagem de uma linha melódica, com uma clave de sol e notas musicais. Então, se você for pensar, a distribuição de música pela internet, ela depende muito dessas técnicas eficientes para a gravação digital, porque você vai ter uma compressão de dados, né, no momento em que você está pegando um sinal sonoro e discretizando ele, trazendo ele para o digital. Então, isso não pode trazer perda de qualidade. E o avanço nesse tipo de digitalização fez com que todo o processo de música, né, a gente viu aí que as mídias físicas foram acabando, né, o disco de bolacha, né, assim como os CDs, e reduzindo o custo de distribuição, né, no mercado musical, né, impactou bastante.
No caso do PCM, ele transforma o sinal de áudio em uma sequência de valores discretos que vai ser convertido para representação binária. Então, você tem que fazer isso de uma maneira eficiente para não ter perdas. Novo slide sobre PCM, o texto lido pelo professor, e 2 gráficos, ambos da amplitude de uma onda sonora ao longo do tempo. À esquerda, o gráfico com a onda. À direita, o gráfico se repete com as áreas entre a onda e o eixo horizontal, destacadas com colunas cinzas. Novo slide com um gráfico de ondas e níveis. No eixo vertical, marcações binárias de 3 dígitos com 000 na origem e 111 no topo. Cada marcação é sinalizada com linhas pontilhadas horizontais que formam níveis. Os níveis entre a onda e o eixo horizontal são pintados de vermelho. Então, por exemplo, aqui tem o que eu estou falando da codificação binária. Você vai ter a discretização do sinal, né, e relacionando os diferentes níveis desse sinal a valores binários e armazenando essas informações, para depois desmodularizar isso para reproduzir no seu aparelho de áudio. Bom, pessoal, é isso. Acho que hoje a gente viu aí as diferentes formas de representação de dados, né? A questão da representação binária, como ela é usada para textos, para som, para imagem, né? E eu espero que vocês tenham gostado da aula e compreendido esse mundo de conceitos que eu consegui falar na aula de hoje. univesptv.com.br